eu fui devastado pela dor. Eu tive os meus sentimentos e as minhas emoções arrastadas no mais puro asfalto quente, pisoteadas e jogadas no lixo. Eu tive os meus sonhos, os meus projetos de vida, os nossos sonhos, os nossos projetos de vida interrompidos, pausados, destruídos. Eu vi a minha família ruir. Eu vi a minha estrutura, sim, a minha estrutura de vida, porque, não diferente de vocês, eu pautei a minha vida na minha família, na minha esposa e na minha filha. Apesar de todo o conhecimento que eu tinha, eu não fui capaz de renunciar a muitas coisas da minha vida, para tão simplesmente confiar em Deus, entregar a minha vida ao Senhor. Então, como uma dor dilacerante, veio então a saída da minha esposa de casa. Eu não sabia mais o que fazer, eu não entendia o porquê que isso estava acontecendo, eu não conseguia compreender porque que Deus estava deixando tudo aquilo acontecer na minha vida, mas aquilo estava acontecendo, era um fato, eu não poderia negar, eu não conseguia negar, nem mesmo que eu quisesse. Dias depois da separação e aquele sofrimento que não acabava mais, aquela dor na garganta, aquela impossibilidade de respirar que me angustiava, vem então o pedido de divórcio, algo que eu jamais imaginei na minha vida. Talvez eu tivesse imaginado nunca casar, mas eu jamais imaginei que uma vez casado eu poderia ser uma pessoa divorciada. Nunca me passou pela cabeça. Mas então veio o pedido de divórcio. E junto com o pedido de divórcio, a mensagem de que eu teria que ver a minha filha de 15 em 15 dias. Não bastasse a dor da separação, de ver a minha família ruindo, eu ainda teria que amargar o distanciamento da minha filha. E era uma dor da qual eu não poderia suportar, era uma dor da qual eu não conseguiria, eu não tinha estrutura física, psicológica para suportar tudo aquilo. Uma dor tão grande, uma revolta muito grande, onde eu já não aguentava mais dormir na minha própria cama, eu queria dormir no chão. Porque talvez a dor de dormir no chão pudesse, eu implorava para que fosse muito maior do que a dor que eu estava sentindo. Porque talvez um pouquinho de dor maior poderia me fazer esquecer de uma dor que naquele momento estava acabando comigo. Tantas e tantas coisas aconteceram na minha vida. Dores em cima de dores, um desespero gigantesco, mas isso foi pressão do momento. As coisas não mudam de uma forma automática ou rápida demais, elas levam tempo, e levou tempo para que eu tivesse esperanças renovadas, levou tempo para que eu voltasse a sorrir, para que aquela dor que eu senti no começo pudesse ter diminuído. E quando finalmente diminuiu, quando finalmente eu tive os meus sentidos e a minha memória recobrada, as minhas sensações aguçadas novamente, que eu pude respirar, que eu me vi novamente capaz de continuar a minha vida e então lutar para ter minha filha perto de mim. Eu fui em busca disso. Eu fui em busca de não ficar um minuto sequer longe da minha princesa. E graças a um Deus Todo-Poderoso, que não me desamparou, nem mesmo quando eu gritava nas ruas, nem mesmo quando eu dizia para Ele que Ele não existia, nem mesmo nesses momentos,
Ele me desamparou. Nem mesmo quando eu saía, perambulando, feito um louco, um lunático pelas ruas, dizendo por que o Senhor me abandonou, por que isso tudo está acontecendo na minha vida. Nem mesmo neste momento Ele me desamparou, nem mesmo neste momento Ele me abandonou. Mas Ele esteve comigo e Ele me deu a graça de ter a minha pequenininha perto de mim, que sempre foi o sonho da minha vida. Mas então, os dias de tristeza vão embora. Os dias de sofrimento vão embora. A frustração e a raiva, o desespero, todo que antes me atingia, eles foram embora. E então eu me vi, talvez, capaz de recomeçar a vida. E eu poderia fazer isso aos olhos de qualquer ser humano. Eu tinha o direito de seguir a minha vida. Mas eu olhei para a palavra do Senhor. Eu olhei para a palavra daquele que não me abandonou, daquele que esteve ao meu lado todos os momentos. Por mais difícil e por mais rebelde, revoltado que eu pudesse estar com a situação, Ele estava ali, e Ele estava ali, e Ele estava ali. Então eu olhei para a palavra do Senhor e eu me vi nela. Eu me vi nela quando dizia que o casamento só termina quando a morte chega e eu ainda estava vivo. Então eu não tinha o direito de desistir, de abandonar, de fugir, de correr. Mas os dias vão passando. Os dias vão passando e você continua sozinho. Você continua sozinho, você continua enfrentando os dias que são difíceis, não só para mim, mas para todo mundo. E de repente, como num passe de mágica, como num mundo de fantasias, um mundo encantado, surge alguém que consegue valorizar aquilo que foi tão espizinhado, consegue devolver aquele sentimento bom, aquela alegria, aquele contentamento, aquele prazer de estar vivo, e na mente surge aquele desejo: poxa, eu quero viver isso. Eu estou falando sim de uma mulher. Eu estou falando de ver o sorriso no rosto de uma mulher simplesmente porque você está perto. Sim, alguém que estava feliz por me ter por perto. Alguém que me ligava, alguém que trocava mensagens comigo. Alguém que me valorizava e queria estar comigo. Era tudo que eu mais sonhava, tudo aquilo que eu mais ardia dentro de mim. Alguém que pudesse me amar, já que a minha esposa não estava fazendo isso, já que a minha esposa, a quem eu tanto amei, a quem eu tanto devotei, me deixou, me abandonou, repudiou, foi embora. Então eu vi na possibilidade desta moça essa que não era uma qualquer, não era qualquer uma que apareceu aí, mas que quando você olha com os seus olhos naturais, ela era a imagem da perfeição. Filha de pastor, com um ministério lindo pela frente, precisando de alguém do lado para trabalhar, para desenvolver a obra do Senhor. Queria me dar carinho, cuidado, queria amar e proteger a minha filha que ficou deixada de lado. Queria fazer coisas para minha filha que eu, como homem, não conseguia fazer, por mais que eu tentasse. Eu sempre desejei ver a minha filha com todos os cuidados de uma mocinha, com roupinhas da moda, com o cabelinho sempre bem feito, bem penteado, mas coisas que realmente eu não tenho habilidade. Sou esforçado, eu confesso, mas habilidades nesta área eu não tenho. E eu vi então nessa moça, nessa jovem,
a possibilidade de realizar tudo aquilo que eu queria ter realizado, ou continuar realizando com a minha esposa. E eu não pude. Eu não pude. Mas agora eu poderia. Ninguém iria me julgar. Ninguém, absolutamente ninguém iria me julgar. Porque é isso que as pessoas fazem. Se um casamento não dá certo, se você luta tanto para viver bem com alguém e não dá certo, então você procura um outro alguém. E você vai procurando até um dia você achar. Não é a frase que dizem, enquanto você não acha a pessoa certa, você vai se divertindo com as erradas. Pois é, padrões do mundo. Mas eu ainda tinha um Deus que não me abandonava. E o temor a esse Deus, e o respeito para com as pessoas que me seguiam, e a responsabilidade de que outras pessoas não caíssem junto comigo, me fez olhar um pouco além daquilo que os meus desejos e daquilo que a minha vontade queria. Me fez não me dobrar às circunstâncias. Ainda que essas circunstâncias seriam, de longe, muito melhores do que tudo aquilo que eu tinha vivido alguns meses ou anos atrás. Nem se comparavam à dor, às lágrimas sendo derramadas, ao desespero, à agonia. Dessa vez, a falta de ar, o vazio no estômago, as borboletas no estômago, elas não eram de tristezas, eram de alegria, por eu achar que encontrei alguém que pudesse me fazer feliz, alguém que pudesse estar ao lado da minha filha. Eu achei, por um breve momento, eu achei que Deus estava olhando com carinho para mim e para minha filhinha e me dando a oportunidade de recomeçar. Eu achei. Mas eu sabia o que a Bíblia dizia a este respeito. E então, como qualquer um de vocês, eu também fui caçar todas as brechas possíveis para eu viver aquilo, porque eu queria, gente, eu queria viver aquilo, eu queria me apaixonar, eu queria poder voltar a beijar na boca, sair abraçado, de mão dada, pegar um cinema, ter ela na minha casa, ter ela na minha cama. Como eu queria viver isso. Sou um ser humano que se cortar sangra assim como você. Não sou diferente, não tenho peito de aço, não sou super-herói, não sou um ser iluminado, não, eu sou igual a você. Mas eu procurei, como eu procurei, mas eu não encontrei espaço nenhum para eu viver essa história, esse grande amor. Não. Eu não encontrei. E então, mais uma vez, vem o sofrimento. Mais uma vez vem o sofrimento por eu não poder viver aquilo que eu gostaria, aquilo que a minha carne, aquilo que o meu corpo, aquilo que os meus desejos e os meus sentimentos mais queriam. Eu novamente me vi encurralado, sem opções e sem forças para reagir a tudo aquilo. Porque se por um lado, no começo da minha história, eu não tinha forças para deixar alguém ir embora, porque eu queria manter essa pessoa na minha vida, agora mais uma vez, alguém estaria indo embora, ou melhor, eu estaria mandando embora porque eu precisava cumprir a vontade do Senhor. Eu não poderia me dar ao direito, ao luxo de descumprir a vontade do Senhor, daquele mesmo Deus que não me desamparou. Então eu vou sofrer tudo de novo. Eu vou sentir um nó na garganta, o choro,
as dores, e ao mesmo tempo que eu sinto tudo isso, eu não paro de olhar para vocês, eu não paro de ministrar para vocês, eu não paro de ministrar nos grupos, eu continuo, mas eu estou estraçalhado, você não vê, você não percebe, você não tem noção, mas eu estou destruído. E mais uma vez eu pego a minha dor, eu pego o sofrimento e eu coloco dentro de um saquinho e vou tratar das dores dos outros. Quando é que eu choro? Quando eu estou sozinho. Quando o WhatsApp não toca. Quando eu não tenho que estar gravando ou respondendo caixinha de pergunta no Instagram. Quando a minha filhinha está dormindo e não pode perceber que o pai dela está sofrendo. É neste momento que eu choro. E o único que vê é Deus. E graças a Ele vê e não só vê como me sustenta nos piores momentos. Ele me sustenta e me fortalece. E eu passo por esse momento de dificuldade e eu volto a sonhar com Deus restaurando o meu casamento. Ainda não sou perfeito, ainda não tenho todas as realizações que eu preciso fazer na minha vida concretizadas, ainda tem muita coisa por fazer. Então se passam mais de 3 anos e eu ainda estou na luta. E continuarei pelos próximos 4, 5, 10, 15, 20, 30, até eu morrer. Continuarei na luta pela minha família. Porque eu não tenho o direito de desobedecer a Deus, eu não tenho o direito de colocar outra pessoa na vida da minha filha, eu não tenho o direito de desistir da mãe da minha princesinha. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de contrariar a palavra do Senhor. E eu seguirei forte e firme, não só buscando pela minha transformação, pela libertação da minha esposa, pela restauração do meu casamento, mas como continuarei te ensinando que este é o caminho. E que por mais que a dor seja dilacerante, querido, ainda assim vale a pena servir ao Senhor. Porque a dor ela é momentânea, ela é circunstancial. Eu sofri e chorei por 2 vezes, mas essas dores passaram. Essas dores passaram e hoje eu consigo sorrir. Hoje eu consigo viver a minha vida ainda sozinho, ainda sem o retorno da minha esposa e sem ter uma outra pessoa no seu lugar. Mas mesmo assim eu consigo sorrir. E você também vai conseguir sorrir. Você também vai conseguir. Eu consegui. Enfrentei tudo isso, todos esses desafios, para chegar até aqui e poder pregar a palavra do Senhor sem medo, sem máscaras, autêntico, sabendo que eu fui responsável por inúmeras desgraças na minha vida, sabendo que eu plantei coisas terríveis na minha vida e colhi todos os frutos dessas coisas terríveis. Quando falo a vocês, não falo como alguém superior, não. Falo com alguém que errou muito e que está procurando todos os dias consertar os erros, se aprimorar e ser alguém que possa orgulhar o Senhor.